Vocês vão receber um aviso. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rony. Já temos aí o Felipe Silva e o John Camargo, Camargos, né? Tem um Szinho aí. Tem. E hoje eu estou como Community Leader aqui do Santa Helena Valley. Tem sido uma honra poder voltar com o movimento de empreendedorismo e desenvolvimento da cidade. Tem sido muito bacana também, porque acabou que a gente culminou no lançamento, numa votação, né, do lançamento da marca da cidade, e isso fez com que a gente entrasse nessa discussão, né, por que é tão importante uma marca para a cidade. Aí eu falei assim, eu preciso convidar o pessoal do Happy Hour Criativo para vir e falar com a gente sobre isso, para a gente bater um papo de como fazer, como entender esse processo, que normalmente a gente não entende, né? Como é que funciona o processo da marca. A gente sabe que é bom ter, que é legal, que é bonitinho e que isso vai atrair alguma coisa, mas qual que é o real lado bom disso? Aí eu convidei o Felipe e o John veio prontamente para participar desse bate-papo com a gente e para a gente entender melhor exatamente o que é isso. Eu separei mais ou menos em alguns tópicos e eles vão se apresentar também para vocês e depois eu começo a falar dos tópicos para a gente não ficar num movimento melhor, tá bom? Aí, Felipe, queria que você apresentasse primeiro, depois segue o John e falasse um pouquinho, tá? Quem são vocês, qual que é o background de trabalho de vocês, que vocês já fizeram, alguma coisa assim, Sim, e passar para o pessoal saber quem que essas pessoas que estão falando aí. Pode ir lá. beleza. Então, boa noite, prazer. Prazer não, eu já conheço todo mundo. Eu sou Felipe Silva, trabalho com design há 8 anos. Há mais ou menos uns 4 anos eu venho focado em identidade visual, só que geralmente eu tento ligar um pouco do identidade visual com ilustração. E hoje em dia, eu acho até difícil me considerar design gráfico, porque eu me coloco muito mais como design visual. Eu tento colocar outras coisas dentro do gráfico para acrescentar um pouco mais ao design, entende? E tenho colocado um pouco de pesquisa de estética também no meu trabalho, não só estética política, como outros tipos de estética também, como o feio design, que é uma coisa que tem sido muito comentado hoje em dia. Então é isso aí. Show. Você, John. Posso? Meu nome é John Camargos, né? Sou mais conhecido como John Camargos. Sou publicitário, formei pela Faculdade Promove aqui de Sete Lagoas em 2014. Sou designer gráfico há uns 13 anos, mais ou menos. E só agora, há uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu comecei a me dedicar a uma área específica do design. O Felipe falou um pouco aí que o design é muito amplo, né? A gente tem várias vertentes do design gráfico. Então, eu bati muito a cabeça abrindo esse leque demais, e agora eu comecei a fechar um pouco o leque, a nichar um pouco, e estou me especializando em criação de marcas e identidade visual. É um processo muito que eu gosto muito, tenho muito prazer em trabalhar, e tenho estudado bastante em questão de gestalt da forma, a psicologia por trás das marcas, dos símbolos, estudando muito agora cores, que é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, que eu gosto de estudar. Apesar de ter dificuldade, isso me encanta muito. E tipografia também, uma vez ou outra eu começo a estudar, eu dou mais foco nas cores, o Felipe é mais da tipografia, e a gente fica trocando figurinha de vez em quando, porque é uma área Uma- também que a gente precisa aprender muito, né? Tipografia faz toda a diferença. Então é Exato. isso. Beleza. É, vou introduzir um pouquinho sobre o que eu acho que é interessante. Para quem está chegando e pegando assim no ar, o que é o que é a marca, né, da cidade, o que é que a gente tá escolhendo, na verdade. A,
teve um processo de construção de marca da cidade, de envolvimento de algumas entidades, e entidades, empresas e tudo mais. É estranho falar entidade, né? Parece uma coisa meio fantasmagórica, né? Uma entidade que a gente sempre fala. Eu sempre levo para esse lado. Mas e tem sido feito um trabalho muito longo durante muito tempo de construção dessa identidade, desse brand, né, desse processo de criação da marca, de todo o processo. E culminou nessas duas vertentes que estão sendo votadas nesse período. Até o dia 30 agora está sendo votada essas duas vertentes. E aí vem a necessidade de tentar explicar um pouco o que são essas marcas, o que é a marca da cidade, o que é uma marca, o que isso representa para a gente. A gente vai falar um pouquinho, eu queria que vocês me falassem também qual que é a sua visão de marca para vocês, de cada um. Porque, assim, eu acho que eu tenho uma visão diferente de vocês, do que é marca, por mais que a gente faça, eu também trabalho na área criativa, né? Por mais que a gente faça trabalhos criativos, eu acho que cada um tem uma visão diferente de marca e isso que é o mais bacana, porque se você tivesse a mesma visão, você faria provavelmente a mesma coisa, né? E quanto mais diverso a gente tem, o nosso pensamento, mais a gente converge, mais a gente cria. Né? Por isso que às vezes é até bom fazer umas coisas em conjunto, né? Vamos assim dizer, você botar mais pessoas fazendo aquele processo. Aí eu queria que vocês me falassem, ou vamos começar a fazer um bate-bola com o John agora, porque aí depois vai o Felipe, para ficar trocando. John, eu queria saber assim, de você, qual que é a sua visão de uma marca, não de local nem nada, mas de uma marca. O que você entende que uma marca ou precisa ser, ou precisa representar? Então, a marca, eu entendo a marca como um ser vivo. A marca, ela é praticamente uma pessoa, né? As empresas deveriam tratar as suas marcas como uma pessoa. A gente tem uma visão um pouco limitada, né? A gente traz isso às vezes de curso, de faculdade, de vivência, de que marca é só a parte visual e estética. E não é. A parte visual e estética é um fragmento do que é uma marca. A marca está dentro do relacionamento que a empresa tem com os stakeholders. A marca está relacionada também com o tom de voz, com a forma os treinamentos para o público interno. A marca está relacionada como a empresa se porta, né, para o público externo e interno. Então, a marca é muito mais do que aquele aspecto estético, visual, que, no caso aqui, mais diretamente eu e Felipe trabalhamos, né, que é esse fechamento, essa coisa que vai estar no ponto de contato mesmo, diretamente, que vai estar numa fachada, que vai estar no cartão de visita que vai ser entregue para um prospect. Então, a marca, ela é muito mais do que isso. Ela está em todo o processo de construção da identidade da empresa enquanto uma entidade, né? Uma entidade aí não fantasmagórica, mas seria basicamente isso. Então, a marca, ela abrange toda a vivência da empresa, desde a concepção dela, quando ela é apenas uma ideia. Olha, eu vou abrir uma empresa, você já tem uma ideia básica de como que essa empresa deve ser, ou você deveria ter já essa ideia. Você cria uma empresa e você já imagina como ela vai se comportar, que imagem que você quer que as pessoas tenham dessa empresa. Isso tudo está relacionado à marca. É aquilo mesmo que as pessoas vão ver e vão identificar como sendo aquela empresa, assim como a gente faz com uma pessoa. Quando eu penso no Felipe, eu já tenho ideias pré-concebidas sobre ele, e ele pode um dia mudar a forma como ele age, e às vezes vai me causar até muito estranhamento, porque eu já tenho uma concepção de quem é o Felipe. Então, ele me marcou de alguma forma. Então, isso é a marca, né? Com a empresa, com a pessoa jurídica, né? Como você, não sei se foi você que falou, como pessoa jurídica é a mesma coisa. A empresa também me marca, a Coca-Cola me marca, a Apple me marca de alguma forma, positiva ou negativamente, ou de forma neutra, mas me marca.
Então, tudo está relacionado à marca. Beleza. Então, eu tenho tentado esquecer um pouco, não esquecer, mas evitar um pouco o complexo dentro do design de marcas. Então, a gente que mora numa cidade interior, que tem contato com o empreendedor de interior, a gente assiste o que a gente chama de erro, de problema que a gente pode solucionar, como a forma de conversar com o cliente, a forma do empreendedor conversar com o cliente, seja um açougue de bairro ou açougue do centro, entende? O lugarzinho que quer ser um empreendimento da moda, ou o açougue que quer conversar não só com o público de carne nobre, mas com o público commodity. Então, eu acho que, ultimamente, eu tenho tentado entender muito mais o que ela vai passar na questão do tom de voz, sobre como ela vai conversar com o público e como ela vai respeitar aquele público, que ultimamente a gente tem acontecido muito isso. Marcas que faltam respeito com algum público específico. E isso a gente tem que ter um cuidado a mais para evitar. Entendeu? Eu vejo tudo isso aí com vocês. A minha formação, na verdade, é em administração. E as pessoas até estranham que eu trabalho na área criativa, mas eu acho que não tem uma coisa a ver, a sua formação principal com criatividade. Acho que todas as áreas precisam ser criativas e trabalhar com criação. E design, na verdade, é um processo, né? Uma construção de processo. A minha visão de marca é representação da cultura da empresa. Você pode ter uma representação da sua marca como pessoa, e é exatamente aquilo que você é. Então, você, por exemplo, eu acho que é por isso que é uma dificuldade muito do designer também de fazer a própria marca. Porque ele se sente muito mutável, né? Ele quer mudar sempre, ele quer ver coisas novas, então ele acha que a marca dele precisa mudar também para adequar a esse processo que ele está. Aí eu vejo muito isso nas empresas. Às vezes a marca não representa o que a empresa é. Tanto, por exemplo, eu vou citar uns exemplos legais aqui para todo mundo entender que as marcas mudam com o tempo, exatamente, porque a primeira marca da Apple era completamente diferente do que é hoje. Nós temos um exemplo mais perto da gente aqui, por exemplo, a MRV, que se modernizou, era uma marca muito quadrada, diferente, e agora tá mais moderna, mudou o Mzinho lá, porque passou a utilizar novas tecnologias, passou a entender melhor como é que funciona a mídia digital. Então, acaba que ficou bem interessante, né? Fazer essa mudança na marca, esse processo que a cultura empresarial mudou. Agora está todo mundo muito mais moderno. Então, eles tiveram que fazer essa reposição de marca, né? essa recolocação da marca, que é exatamente representar aquilo tudo que os seus colaboradores, seus proprietários, né? O que eles estão fazendo ali que mudou, né? Agora estão modernos e a marca representa o que? O antigo. Então a gente vai mudar a marca também porque ela tem que representar essa nova versão da empresa. E lógico que a empresa não pode mudar tanto, porque senão a gente perde identidade, assim como a gente também não muda tanto, porque a gente acha que muda, mas a gente não muda, né? A gente só tem novas coisas a acrescentar, novos parâmetros, mas no fundo a gente tem uma essência e não exatamente uma nova, né, uma nova marca. Eu acho que no final das contas a gente fica sempre no mesma ideia de que a marca é a representatividade de um pensamento, de uma cultura, de uma empresa, de uma personificação,
porque nós, como seres humanos, tentamos sempre, né, personificar as coisas, né, trazer para o nosso conhecimento. Então, a gente sempre vai ver rosto em objetos, em animais em nuvens, exatamente por essas associações que a gente faz. Eu queria saber de vocês, assim, que trabalham direto com criação de marca. Eu não trabalho tanto, eu mexo com muitas outras áreas, menos com criação de marca. Eu me sinto uma dificuldade maior em criar marca, porque eu acho que o processo tem que ser longo e tem que ser muito bem estudado, e às vezes não é exatamente isso, né? Eu não tenho tanta paciência, talvez, para criar uma marca assim. Eu queria saber que vocês contassem um pouquinho como é que é o processo de vocês, se vocês podem contar também, né, dessa criação para as pessoas que não entendem como é que funciona, como é que é para criar uma identidade de uma empresa, por exemplo. Por mais simples que seja, existem alguns processos, e como é que seria esses processos, assim, se alguém chegasse perto de vocês e falasse assim, olha, Felipe, quero uma marca, entrega aí, porque normalmente isso acontece, né? No outro dia eles querem a marca pronta e você pensa assim, gente, demais. qual que é o nome? Não tem nenhum nome, não, cria um nome qualquer aí para mim, né? Então, essa ideia da representatividade. Aí o que vocês acham aí? Pode todo mundo falando também, não tem muito Quer critério, não começar, fica filho? fazendo só bate-bola, não. Então, eu Eu tenho. queria cumprimentar o Thiago. Ô, Thiago, beleza, cara? A gente nem te cumprimentou. Tiago é Boa figura. noite, Thiago, beleza? Tranquilo? Então, eu tenho aprendido muito com o tempo. Então, eu acho que cada projeto é um aprendizado, né, velho? Um projeto, você deixou de fazer alguma coisa e aquilo serviu como aprendizado, e isso desde quando eu comecei a trabalhar com marca. Então, eu acho que a partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais sobre a entrega e o tempo que eu levo para ela, eu comecei a sentir a necessidade de colocar o cliente dentro do projeto. Quando eu comecei a estudar usabilidade, eu, eu vi que aquilo podia me ajudar um pouco no design de marcas. Tem um livro que chama, acho que é Design Centrado no Usuário, que ele fala dos tipos de usuário. Então, ele fala do usuário que ele quer participar do projeto, que você coloca ele no projeto, aquele usuário que quer falar demais, que quer colocar a sua ideia na mesa. Então, você coloca ele no projeto para ele se sentir como parte do desenvolvimento. Então, com o tempo, sempre muda uma coisinha. Com cada aprendizado que você tem, com o projeto, você muda uma coisinha. Então, eu acho que quanto mais eu colocar o cliente dentro de uma escolha tipográfica, para trazer ele para trocar uma ideia, para fazer uma reunião sobre isso, colocar ele dentro de uma escolha de cor, explicar a ele o sentido dos ícones, eu acho que o final, a entrega, ela se torna até mais fácil. Não sei se eu respondi muito bem. O meu processo é um pouco diferente do seu, Felipe. Eu já tentei fazer esse processo mais próximo do cliente, mas descobri que, para mim, funciona melhor, eu funciono melhor entregando o processo final, o resultado final para o cliente. Hoje, Uhum. é bom falar de processo no design, porque a gente estava comentando ontem, né, a gente estava discutindo sobre a questão de uma Bienal, de design, e surgiu aquele debate sobre design ser arte, não ser arte, e é bom falar de processo por causa disso, porque o design tem um processo, né? A gente tem etapas que a gente executa, às vezes de forma não linear, às vezes a gente vai pulando etapas, volta uma etapa, refaz ela, mas tem etapas, tem processo. E hoje em dia eu estou descobrindo ainda qual o melhor processo para entregar uma identidade visual, e estou conseguindo bons resultados com isso. O principal, né, o primeiro
é o primeiro contato com o cliente, que a gente vai conversar com ele e entender o que é a marca, o que é a empresa. Porque por mais que a empresa ainda não tenha a parte visual, ela já tem uma marca, né? A gente acabou de falar isso. Então, esse primeiro contato, às vezes é um contato direto, às vezes é uma mensagem por WhatsApp, que a gente conversa ali meia hora, às vezes é uma pessoa que a gente já tem uma vivência maior, a gente vai conversando ao longo do processo, e depois a gente faz uma coleta de briefing, né? Mandar para o cliente um questionário mesmo. Tem várias formas, né? Meu processo hoje, ainda mais em tempos de pandemia, né? A gente está trabalhando mais à distância, então eu mando para o cliente um link para ele preencher um briefing. São mais ou menos umas 30, 35 perguntas que dizem respeito a quem é aquela empresa, quem é a empresa do cliente, porque quem melhor vai conhecer a empresa do que ele, né? Se ele não souber responder uma coisa da empresa, eu tampouco, não vou conseguir adivinhar ou criar. Então, o cliente responde aquilo de forma bem, bem detalhada mesmo, o que é a empresa, como ela se comunica, para quem ela se comunica. As pessoas ainda têm muita dificuldade de entender para quem que eles estão falando, qual que é o público-alvo, e eu vou dizer que meu público-alvo é de 0 a 100 anos, homem e mulher, morador do Brasil, da Bélgica e da Austrália. As pessoas costumam abranger muito, assim, eu posso vender meu produto para pessoas de 10 a 60 anos, então eu quero vender para 10 a 60 anos. Não entendem que o público-alvo, hoje em dia a gente trabalha até mais restrita persona, que o público-alvo ele tem que ser nichado, tem que ser focado. Então, depois que o cliente responde essas perguntas sobre quem é a empresa, os atributos que ele quer transmitir, tem uma pergunta interessante que eu faço, que é se a sua empresa, seu negócio fosse uma pessoa, como ela seria? Isso aí entra naquela personificação da marca. Olha, se a empresa fosse uma pessoa, talvez seria uma pessoa alegre, uma pessoa extrovertida, ou então seria uma pessoa mais séria, mais conservadora. E isso ajuda muito no processo de construção da marca. Saber como que seria a empresa se ela fosse uma pessoa, porque isso vai dizer da essência da empresa. Depois desse briefing, eu me aprofundo em pesquisa. Então, o Rony falou aí que um processo é longo. O meu processo dura em torno de 30 dias. Não é tão longo quanto eu gostaria, né? Mas, infelizmente, o mercado não aceita tão bem processos mais longos. Eu queria mesmo que fosse mais longo, por quê? Eu me aprofundo mesmo em pesquisa. Tem gente que consegue fazer uma marca com uma semana e faz muito bem feito, porque ele tem mais tempo livre para poder fazer essa pesquisa. Não que eu tenha mais horas de pesquisa que ele, mas é porque ele condensa essas horas, né, um dia inteiro para pesquisa. Eu vou pesquisar concorrentes dessa empresa, vou pesquisar simbologia por trás do negócio da empresa, simbologia por trás daquilo que ela me trouxe de informação no briefing, vou pesquisar tipografia, vou pesquisar quais cores transmitem os valores que a empresa quer transmitir para o público-alvo dela, como que eu vou conseguir pegar aquela empresa e criar uma imagem aproximada do que ela quer que as pessoas tenham de imagem dela. Eu vou começar a pesquisar. Depois da pesquisa, é hora de projeto, rascunhar, né? Pôr no papel mesmo, aí entra a questão da criatividade mesmo, aí sai daquela coisa mais quadrada e entra a fluidez da criatividade, é rascunhar, é testar, pegar todas as informações que a gente adquiriu e começar a testar, prototipar, né? No SHV a gente usava muito esse nome, prototipar, vamos criar protótipos. Eu vou testando aqui para ver o que funciona, o que não funciona, descarto o que não funciona e insisto naquilo que está funcionando, que está caminhando. Depois usa muito em... Como é que fala, gente? Processo de sprint, né? Métodos ágeis, a gente usa muito prototipar, design thinking, né? As metodologias novas de gestão, é tudo isso aí. Eu participei eu cheguei a falar isso com você já, que eu estava querendo usar sprint no design de marcas. Eu acho que eu falei com você e com mais alguém. Eles falaram, velho, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Deu. Eu falei que você que não vai dar certo sozinho. É interessante. Eu participei do SHV um tempo, então eu peguei um pouco dessa metodologia. É interessante demais a metodologia para startups, né? Uma coisa mais enxuta, mais rápida, mais direta. Essa pivotagem, não deu certo, você tenta de outra forma. Isso é muito interessante. Economizar. Aquele método ágil. Os métodos ágeis. E depois de
prototipar, testar, ver o que deu certo. Eu passo tudo para o computador, que é a parte mais técnica, né? É software mesmo, vou colocar, testar, ver se funcionou só no desenho ou se no computador funciona também, e monto uma apresentação para o cliente. Apresento para ele, tento encantar o cliente da forma como eu imagino que deva ser a apresentação da marca, eu coloco em mockups, nós temos uma discussão sobre colocar ou não colocar em mockup, se eu tenho que apresentar a logo enxuta no papel, no fundo branco para o cliente, porque algumas pessoas acham que essa é a forma correta, mas cada um tem seu método, e o meu método é mostrar para o cliente como aquilo vai ser aplicado, né? Porque às vezes ele não vai ter nem a noção de como aquilo vai ser aplicado. E, inclusive, na apresentação da marca da cidade, eles Só fizeram isso. complementando, John, o mockup, gente, é uma representação daquilo que já no produto, por exemplo, numa garrafinha, num papel, timbrado, num cartão de visita. Porque a gente fica usando termo técnico, né? Esquece, né? Aí Tá esquece que o certo. pessoal vai ver e não tá sabendo o que é um mockup, na verdade. E colocar no mockup é isso, é mostrar como que o projeto vai ficar numa camisa, num cartão, porque aí você consegue ampliar até os horizontes do cliente. O cliente imaginava uma coisa muito travada, você abre opções, um leque de opções para ele. E esse é o meu processo. Após aprovado, finalizo, monto o manual, mando todos os arquivos para ele. Show. E eu sei que talvez vocês não. Eu e o John, a gente acompanhou o processo de construção da marca da cidade, né? Isso eu sei. O Felipe não participou, não foi por falta de convite, não. Não foi mesmo. Não sei, não. Tá? Eu brigo mesmo com o povo. Naquela época eu era escravo, desculpa. E aí eu queria saber assim de vocês, o que vocês acham do processo de criação de marca? Eu já conversei alguma coisa de marca de cidade, que a gente tem um nome bonito, técnico, que é Place Brand, que porque é brand porque é gerúndio, é ação mesmo, branding, né? Brand é marca em inglês, brand seria, nossa, não tem tradução exata de o que seria, mas seria uma aplicação da gestão daquela marca, né? Que a gente usa hoje. Né? Tradução literal não existe marcar, né? Fica esquisito. A gente parece uma coisa muito de ferro para a gente, né? Marcar com ferro e tal. E a origem da palavra brand é disso, né? Disso mesmo, né? De marcar com ferro. Vem da marcação de bois. Então, a palavra surgiu daí. Que é colocar a sua marca no boi, né? Mostrar que é simples. Hoje em dia a gente não está podendo fazer isso. Não pode, né? Mas, assim, hoje é como um processo de gestão, né? Que é o que as pessoas confundem muito também isso. Como venho muito da área de administrativa, as pessoas acham que gerir é uma coisa, marketing é outra. Não. Marketing, por exemplo, é um processo de gestão. Então, você faz sua marca através do processo de gestão. Brand, que é tem o place brand, que é o place de local, lugar, pode ser bairro, pode ser um espaço que tenha mais coisas acontecendo aqui. Por exemplo, a gente poderia citar um place brand do bairro Boa Vista, que tem a Lagoa do Boa Vista. A gente poderia fazer todo um processo de construção de o que é aquele bairro, quais são as suas identidades, quais são as suas vertentes, quais são os seus diferenciais. Isso que é o place brand, né? E a gente tá a gente fez o da cidade, né? Que eu acho que é milhões de vezes mais difícil, porque a cidade é enorme, a cidade tem muitas pessoas e cada uma pensa de uma forma diferente. E uma marca precisa representar o que as pessoas que são a essência de qualquer cidade, a essência de qualquer cultura, que são as pessoas. Então, representar isso tudo é muito complexo. Eu fico assim, não é à toa que foi quase um ano de trabalho também para a construção, né? Porque não é um trabalho que se faz em uma semana, teve muitos encontros, muitas conversas, teve a construção das personas, né? Que é um afunilamento melhor de quem que é o público-alvo. No nosso caso, a gente daqui da cidade, a
A gente construiu 4, né, John, se não me engano. 5 pessoas. Foram várias, 5 ou 4? 5. 5, né? Foram 5 pessoas que a gente construiu, totalmente diferentes uma das outras, exatamente para representar essa diversidade que a gente tem na cidade. E eu queria saber de vocês, assim, que criação de marca, que vocês acham que é tão diferente e complexo na criação de um place brand, uma marca de uma cidade ou de um lugar, assim? O que vocês veem como processo essa criação da identidade de um local? Você quer começar, Felipe? Pode começar, pode começar. Então, eu acompanhei de perto o processo de place branding. Eu não tinha noção da dificuldade, da dimensão do processo. É um processo gigantesco, né? Demorou aqui na cidade 1 ano. Eu imagino que para destinos até maiores seja um processo mais longo. Foi construído a várias mãos, teve muita representatividade. Não é à toa que foi criado, né, por representatividade de empresas, de setores culturais, setores públicos, serviço público. Teve uma gama de representatividades ali na construção. Eu participei como funcionário da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo e por isso eu acompanhei todo o processo. Então, quando a gente trabalha a marca de um destino, a gente está falando de, como o Rony falou, diversas pessoas, pessoas diversas também. Nós temos pessoas de classe A classe E. Tem pessoas que têm pós-doutorado e pessoas que são semi-analfabetas ou analfabetas. Então, a gente tem que construir, né, nesse processo, a gente busca construir uma marca que converse com A e com E, com a pessoa letrada e a pessoa analfabeta. Então, tem que ser uma marca que tenha essa flexibilidade, né, de conversar com um público, às vezes, muito genérico. Por isso que é difícil, né, construir. Durante o processo, a gente criou as personas para funilar mesmo, porque senão ficaria uma coisa muito ampla. A cidade tem todos os tipos de pessoas aqui e a gente criou 5 pessoas que são 5 pessoas ideais. Quando a gente fala de persona, a gente está funilando o público-alvo. O público-alvo são dados demográficos, que seria idade, classe social, sexo, biológico. E quando a gente fala de persona, a gente está falando do nome dessa pessoa. É o Felipe, ele tem 30 anos, ele é músico, ele gosta de axé. Vou dizer seu nome só para você, só para você gostar. Ele gosta de axé, ele frequenta a feirinha no sábado à noite, tem uma cachorra e ele gosta de passear com ela na Lagoa Boa Vista. Quando a gente fala de persona, a gente constrói todo o imaginário ao redor daquela pessoa, como que aquela pessoa é e por que é importante a gente comunicar com ela. Por que é importante que a minha marca converse com essa pessoa e onde que essa marca vai ser vista para essa pessoa, ela frequenta quais lugares. Então, a partir dessas personas, foi construído todo um trabalho em volta de como comunicar para essas pessoas. Então, é muito importante que trazer esse processo de place branding, e eu acho que o principal ponto dele é voltar, né, àquela questão do pertencimento que a cidade tinha perdido. Há muitos anos atrás, as pessoas contam, né, eu ainda não experimentei essa época, que as pessoas tinham muito orgulho de Sete Lagoas, ela era uma potência, ela era reconhecida fora do estado, as pessoas vinham para visitar Sete Lagoas, e isso foi perdido ao longo do tempo, por má gestão política, por má gestão comercial. As pessoas que estavam ali no meio do comercial, industrial da cidade, não perceberam o potencial, não souberam aproveitar, porque as pessoas jogam tudo nos braços do poder público, esperam que ele faça tudo, e com isso a cidade foi perdendo o seu glamour, foi perdendo o seu status, e a sensação de pertencer. Eu não queria ser reconhecido como alguém que pertence a essa cidade. Eu só moro aqui, vou nos finais de semana para a capital, e assim que eu puder, eu vou mudar daqui.
Essa era a visão que a gente estava tendo da cidade. E é isso que o Place Brand tenta desmistificar e mudar, né? A ideia é fazer eu sentir tão orgulhoso da minha cidade que eu vou chamar pessoas para virem para cá no final de semana, porque aqui tem capacidade turística, aqui tem atrativos físicos, atrativos culturais, aqui tem toda uma rede de receptivo turístico para poder atender essa pessoa. E eu sinto prazer de morar aqui, prazer de falar que eu sou sete lagoano, e essa é a ideia do Place Brand, mostrar para as pessoas de fora e para as pessoas de dentro que Sete Lagoas é uma cidade com potencial. Dentro do processo, eles construíram até alguns eixos, né, de trabalho, não sei se a gente vai falar isso mais para frente, mas construíram eixos de trabalho para mostrar que Sete Lagoas é uma cidade que cuida, uma cidade que vibra. Então, foi muito discutido sobre quem é Sete Lagoas, né? Qual a personalidade de Sete Lagoas. As pessoas mais jovens tinham uma ideia muito... Sete Lagoas é uma cidade velha, uma cidade parada, e as pessoas mais velhas tinham uma visão diferente de qual era a cidade. E foi tentado, né? Tentamos afunilar isso, mostrar de verdade quem é Sete Lagoas. Sete Lagoas é só a Serra de Santa Helena, Sete Lagoas é só a Lagoa Paulino, Lagoa Boa Vista, ou Sete Lagoas é mais que isso. Sete Lagoas é um evento, porque Sete Lagoas tem bons eventos, Sete Lagoas tem a parte do meio ambiente, tem a parte dos pontos turísticos. Sete Lagoas é uma cidade mista. Ô, Tiago. Ô, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estava aqui escutando vocês aqui, tentando me conectar um pouco, porque, assim, eu acompanhei um pouco esse processo de longe, pelas atualizações do Rony, pela atualização do pessoal. Só que aí, depois que eu me envolvi, atualmente eu estou aqui em Sete Lagoas por conta da pandemia, de boa, tranquilo, trabalhando online. E aí, eu tenho algumas perguntas que eu realmente estou curioso, até porque a gente está podendo conversar sobre a mudança da ideia do branding place, né? Que é tipo um conceito que eu até pesquisei aqui, eu tive que dar meu Google aqui, que eu vi que algumas capitais, por exemplo, Nova York, próprio São Paulo faz isso muito bem, que é tipo valorizar a marca local. E aí surgiu uma dúvida, vocês estão discutindo aí, eu vou aproveitar, que eu tive no Welcome Tomorrow ano passado, e é um evento sobre mobilidade, que tem um pouco a ver do que está querendo ser feito aqui em Sete Lagoas. E aí, tem um cara que é um tal de Kai Esteves, que é um arquiteto, fala muito sobre place branding, eu dei um Google aqui, ele realmente é famosinho. Só que assim, me surgiu uma dúvida. Vocês estão falando sobre identidade, eu fiquei curioso. Qual que é a identidade de Sete Lagoas que vocês encontraram? Qual que é a vocação que vocês encontraram para a relação de Sete Lagoas? Porque pelo que eu vi aqui, essa ideia de place branding é algo assim muito foda. Tipo, achei super legal depois que eu fui entender mais. Só que, assim, existe toda uma ideia de singularidade, de único, de ser algo único na cidade. Como que vocês veem isso, assim? Porque, assim, vocês estão falando muito da marca, da questão de desenho, de design. Não, isso para mim é muito técnico, cara. Assim, eu não que A eu gente não nem entrou queira... na parte do desenho ainda não, a gente falou mais do processo, mas realmente a construção do Place Brand, o processo do Place Brand é buscar a vocação e identidade da cidade. E aqui, o que a gente descobriu é que Sete Lagoas tem uma identidade múltipla e mista. Sim. Se a gente fosse buscar, a gente buscou, né, nas reuniões, a gente buscou uma identidade única. Só que Sete Lagoas não tem uma identidade única, ela tem uma identidade múltipla. Isso a gente descobriu. Ela é uma cidade que não é tão pequena, mas não é uma cidade grande. É uma cidade que tem vocação para arte, tem vocação para culinária, tem vocação para artesanato. Então, o que a gente descobriu no processo foi isso. É uma cidade que tem múltiplas vocações e por isso que durante, isso não sei se depois a gente vai até apresentar, não sei se vocês já viram também, durante a construção foram trabalhados, se eu não me engano, 5 ou 7 eixos, Rony, que é Sete Lagoas Vibra, Sete Lagoas Cuida, Sete Lagoas Prospera, Sete Lagoas Conecta. Tudo isso é para mostrar que Sete Lagoas não é uma coisa só. Sete Lagoas, ela trabalha sobre várias vocações
E por mais que uma identidade seja múltipla, ela não deixa de ser identidade, né? Tudo isso, né, converge de forma uniforme de forma a criar, né, uma identidade. Acho até pela questão da atividade econômica de Sete Lagoas, sempre foi assim, né? Atividades econômicas variadas e nunca constante. Então, isso demonstra um pouco também Já, dessa questão heterogênea. Eu acho que a cidade ela é bem heterogênea. Por incrível que pareça, ela é bem heterogênea, E eu acho que considerando... era exatamente isso que causava essa estranheza de permanecer na cidade. O Sim, jovem tem vontade de sair porque ele não entendia quais são as vertentes dessa cidade. Ele falou assim, isso não tem mercado para mim, que só tem indústria. Aí ele não sim, via tecnologia e comércio. Aí eu não sim, tenho, essa cidade não é para artista, porque ele só vê indústria. Ou ele, sei lá, sim, eu tive muito essa percepção de que não tem espaço para eu crescer aqui porque só tem isso na cidade. Mas é porque eu não conhecia absolutamente nada. E aí, depois que a gente foi ver que tem tanta coisa na construção na marca, eu acho que todo mundo devia ter participado da construção na marca assim, de forma mais efetiva. Lógico que não dá para todo mundo participar, mas porque a gente percebeu que é muito variado, é muito diverso e a gente não conseguia, tudo que a gente tentava, a gente não conseguia levar para uma vertente só. Gente, mas e a indústria? É monstruosa aqui. E o processo cultural? A gente tem isso, José Carias, tem Paulo Fernandes, tem não sei o quê. Cultural também a gente negócio. A gente é polo de saúde, porque a gente atende 500 mil pessoas ao redor, que literalmente é 500 mil de pessoas ao redor de Sete Lagoas, que é atendido pela rede municipal de saúde. Então, a gente também é polo de saúde, a gente cuida, né? A gente tem esse processo de cuidar. E os eventos grandes da região, quem faz é Sete Lagoas. Ou você vai para Belo Horizonte, que é distante, ou você faz em Sete Lagoas. Então a gente tinha muito essa dificuldade, né? Vamos afunilar. Não dá. Como é que a gente vai afunilar se a gente é múltiplo? Vamos afunilar, a gente é múltiplo, a gente não tem que afunilar, a gente tem que conectar essas pontas que faltavam. Eu acho que foi esse o processo de branding, por isso que eu achei muito difícil de fazer. Porque como conectar todos esses processos que a cidade tem, né? Que a cidade representa e tal. E eu acho que esse processo da marca, da construção do Prince Brand, né? Que é essa junção de todas essas mudanças, que foi interessante exatamente por causa disso aí, Thiago, para a gente unir esses pensamentos diversos num lugar só. Você tem as vertentes, você tem a vertente. Só que você sabe que Sete Lagoas é uma cidade de diversidade e a vertente vibra, eu estou ali. Ah, mas tem um Conecta ali, tem que é tecnologia, tem uns Prospera que é comércio, mas eu estou ali também, eu faço parte de um todo. Né? Eu acho que é esse o resgate que o Price Band vai fazer, né? Eu acho que não é tentando, não. A gente vai conseguir fazer esse resgate, porque eu acho que tá tendo um retorno muito gostoso de como é que isso foi feito e como é que as pessoas estão participando, assim. Eu acho que poderia ter mais participação, sempre pode, né? Eu acho que a gente sempre tem isso. Mas eu vejo a mesma ideia do John aí, de que era muito múltiplo e esse processo de construção da marca nossa é exatamente para tentar ligar os pontos dessa multiplicidade que a gente tem na cidade, para tentar resgatar esse jovem, para ele não sair, né, para o interior, porque eu acho que a marca também tem esse processo, que a gente põe cor que representa a cidade, não tem cor mais representativa que um amarelo e um laranja para Sete Lagoas, porque todo mundo tira foto do pôr do sol no inverno em Sete Lagoas. Não tem uma Olha, pessoa que não tira foto. eu acho interessante um ponto que você colocou, e eu vou para um lado do happy hour criativo, que eu acho que aconteceu sim um fenômeno de 3 anos para cá, que foi uma evolução de criativos da cidade, evolução de economia criativa da cidade.
A partir do momento que a gente começou a reunir as pessoas e falar que, ó, tem um grupinho aqui que fala sobre isso, um grupo que estuda junto, que te bota para cima, que mostra que tem um campo criativo aqui, a gente começou a ver não só uma galera que era louca para ir para BH, para trabalhar lá em agências, que depois de um tempo simplesmente falou, velho, eu acho a galera daqui um pouco mais foda que a galera de lá, porque eu, Felipe, eu saio daqui de BH, de Sete Lagoas, gasto uma grana fodida de busão, de Uber, para estudar no workshop de graça em BH. Quando tem uma galera lá mesmo que não aproveita esse privilégio. Então, eu vejo que aqui tem muito mais gente correndo atrás do que lá. Então, eu vou dar muito mais valor para a galera daqui do que a galera de lá. E dos anos para cá, começou a acontecer outra coisa, que foi agências que têm ainda uma cabeça um pouco retrógrada, perdendo funcionário por causa disso, saca? Então, a gente vê que tem uma evolução de economia criativa aqui e que se alguns lugares não começarem a perceber isso, eles vão ser esquecidos, entende? A gente tem profissional aqui que está trabalho em premiação, coisa que não se falava antigamente, saca? A galera queria fazer demanda para Sete Lagoano e continuar nessa, saca? Então, a gente tem esse estilo da economia criativa aqui, que eu acho que tem sido uma evolução muito bacana. E eu acho que o happy hour criativo que trouxe um pouco disso. Também acho. Também acho. Vou concordar. O Thiago respondeu você, Thiago. Não, respondeu, cara, tranquilo. Porque eu ainda tenho muitas dúvidas do passo a passo, mas primeiro tem que fazer votação, tem que escolher a marca. E a aí, gente achou passo também a que era passo. muita coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou votar a marca, vou ter que explicar como é que a marca, o que vai vir as vertentes. Sim. Dá para ver no site. Deixa eu projetar aqui para vocês verem. Tem a apresentação da marca. Não, eu vi lá que vai ter uma entrada na cidade. Então, assim, não, eu achei legal, cara. Achei massa, tipo... O importante, estamos vendo, antes de você apresentar, é só importante falar que não fui eu, nem você que criamos a marca, não. Quem está falando, a gente criou, a gente buscou, que parecia que foi a gente, mas não foi, não. Foi o IDIT, que é um instituto lá de Florianópolis, que inclusive criou a marca de Florianópolis atual. E eles que criaram essa marca, foram contratados aí para criar essa marca. Não, legal demais. E a marca é só uma finalização de um processo, né? Na verdade, a marca não é só isso, né? Uma das primeiras coisas que a gente percebeu no processo de construção é que a ideia de Sete Lagoas viva Sete Lagoas, que é esse processo de viver o que a cidade tem para oferecer, que as pessoas não queriam viver aqui, que as pessoas querem sair daqui para viver em outros lugares. Por milhões de N motivos. Lógico que você pode continuar saindo da cidade fazendo suas coisas, né? Isso não é errado. O errado é falar que aqui não tem absolutamente nada para fazer. Aí, por exemplo, aqueles eixos, né, que a gente falou, são 5 mesmo, que é Sete Lagoas Cuida, que é espaços urbanos, melhoria da cidade e tudo mais. Dá para ver, Thiago? Se eu chegar perto do celular, eu consigo ver. Tá de boa. Você tá no celular, né? Você vai lendo, dá para ver. Que é o Sete Lagoas Cuida, que são um conjunto de projetos de referência ao espaço urbano, cuidado e melhoria da cidade. Sete Lagoas Vibra, que é o conjunto de projetos de referência às atividades culturais, eventos e festivais. Sete Lagoas Recebe, que é um conjunto de projetos referentes ao turismo, hospitalidade e receptivo. A gente tem muito pouco receptivo e a gente tem, por exemplo, a Gruta Rei do Mato, que é literalmente única na América Latina. Então, a gente está falando literalmente da América Latina inteira. A gente tem uma única stalactite, stalagmite, sei lá qual é o nome do negócio,
Coluna. Isso aí é o Coluna que demora milhares de anos para formar. E a gente é o único na América Latina, se não me engano, no mundo também, não é? Tem uma coisa que é no mundo. E muitos Sete Lagoas nunca foi. Essa é uma questão. Mas o que é também? Falta transporte para chegar lá. Mas tem que, né? Tem isso também. Tem o Sete Lagoas Prospera, que é um conjunto de processos referentes à indústria e negócios. A gente tem uma indústria muito forte e um comércio interessante, não forte, mas interessante. E Sete Lagoas Conecta, que é desenvolvimento e formação de cidadão. Que eu acho que é esse ponto que entra, por exemplo, os grupos de criativos, entra os grupos, o Santa Helena Valley, por exemplo, né? O Happy Hour Criativo, Santa Helena Valley, os grupos empresariais, o Converso, esse processo entra aqui. Sim, gosto pra caramba. E aí tem toda uma explicação de cada etapa, de cada processo, aí tem que ler bonitinho, fazer tudo. Manda ele para mim, Rony. Manda ele para mim, eu quero ler, cara. Eu vou te mandar o link para você ver. Tá no site. Essa explicação muda. Uai, eu não vi no site, não. Não vi no site da votação da marca, tem. Tem? Então beleza. Então não precisa me mandar, não. Eu procuro lá. Eu mando também. Eu sou assim mesmo. E aí tem um pão de queijo nosso aqui. Tristeza. Bom, deu fome. A gente tem presente, se não me engano, algumas coisas eu posso estar errado aqui, obviamente, mas a gente tem um maior grupo de congado do Brasil, não é? De folclore de congado. Nós temos 50, se não me engano, grupos de congado aqui. Eu acho que é o maior número de grupos de congado no Brasil, se não me engano. A gente é referência sobre isso, porque é muito cultural isso. Minha mãe falava o tempo todo de grupo de congado quando ela era criança, que ela morria de medo, porque criança, né? Entra aquele monte de gente dentro de casa, tudo colorido, cantando festa a noite toda. Não é tão legal assim, né? Eu ver. Aí a gruta, tem a Prospera, Espera, bom, deixa eu passar, né? E pronto. Então, tipo assim, esse processo é muito longo exatamente por causa disso. Porque não é uma coisa muito simples de fazer. Uma contribuição, só porque eu acabei de achar, eu entrei no site aqui, enquanto estava apresentando, sobre qual que é a identidade da cidade. Eles montaram a apresentação, que são os pilares. E mostra que a cidade ela é, ao mesmo tempo, industrial e polo regional. Isso que eu estava querendo lembrar. Que ela é voltada para negócios e para turismo. Que ela é acolhedora, ao mesmo tempo que é vibrante, e que ela é bela, ela é muito bela, ao mesmo tempo que ela é cultural. E eles pegaram esses 4 eixos, desenvolvida, próspera, dinâmica e coletiva, em que cada um desses itens se enquadra para poder criar a marca. Achei isso muito interessante, estava tentando lembrar e achei agora. Que tem um processo de criação da marca que é um pouquinho diferente, né? Da apresentação do Viva Sete Lagoas Vive também. São vários, acho que o pessoal ficou confuso também com Thaís por causa disso, né? Que tem a apresentação da marca e a apresentação do projeto, né? Esse aqui é o manual de identidade visual da marca, que tem isso. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá, que vai ter tudo. Pô, legal demais, cara. Eu tô vendo aqui, tô curtindo. Muito legal. Essa blusinha aí, ó. Não. Aí, ó, fiz vídeo hoje, me tiraram foto também, vou aparecer nos 7 dias. Fiz um monte de vídeo hoje no meu Instagram com a camisa, falando de um monte de conteúdo, pedindo a galera para votar. Tá ficando já vou fazer até um print. Eu já sou, né, Rony? Já sou, né, cara? É isso aí. Eu já sou importante, cara. Agora, realmente, esse passo da marca é um passo estilo São Paulo, estilo Nova York. É bem Amsterdã, legal. Assim, todo mundo conhece Amsterdã, gente. Todo mundo. Sim. Sim, Amsterdã, eu acho que é um dos cases mais... Eu acho que foi um dos primeiros também a fazer que explodiu globalmente, né? Amsterdã e Nova York. Recentemente teve Oslo também. Nova York. Oi? Não, e eu achei legal. Cara, eu já quero essa camisa, Sete Lagoas Viva.
Pô, eu já quero a camisa já. Sete Lagoas Viva. Já tem, olha, legal demais, mano. Não, porque isso é legal, que você leva esse conceito, você pode levar esse conceito pro mundo inteiro, né? Tipo, Exato. o Tem, mundo inteiro para conhecer Sete Lagoas por meio de alguma pessoa que tem uma camisa, que tem alguma informação, enfim. traz aquela ideia de pertencimento mesmo que você não esteja na Sim, cidade. Né? Minha sim, cidade não. é legal, é foda, tem uma marca, eu não estou nela, mas ela é foda, ela é boa. Sim, sim. E a Isso eu ideia é acho Inclusive, que essa. falta, né? A ideia é inclusive, levar Sete Lagoas para fora. A ideia é você levar sim, Sete Lagoas com você, né? Que seja na rede social, que seja com seus amigos que são de outros estados, outros países, que estão ali sim. vendo você inserido dentro de uma cidade, dentro do contexto bacana, você leva isso. E para isso você tem que sentir prazer em pertencer. É isso que é importante. Não tanto o visual, não tanto criar marca, estilo visual, nada. Essa construção de pertencimento é o mais importante. Não, e além da organização, né? Porque você passa a ter uma noção de como que vai andar Sete Lagoas sem ficar dependendo do poder público, sendo só um ator, que tem Sete Lagoas cuida, prospera, conecta, recebe. Então, assim, você tem uma noção de como que Sete Lagoas age de forma heterogênea. Então, você meio Uhum. que, pelo menos os outros governos, e, né, a próxima prefeitura, vereador, vai entender esse movimento, que esse movimento ele é fora, né? Não é um movimento que é um dos Totalmente. problemas da cidade, que era política, né? Não Foi um tem um cunho movimento só, né? Uma um vertente. movimento criado por representatividades que contém o poder público, mas não está limitado a ele. Sim, E não é uma marca de exatamente. ninguém, não é uma marca de gestão, não é Sim, uma marca de Câmara, nem de Prefeitura, de vereador, de prefeito, de ninguém, não é a marca do Sebrae, não é a marca do Conversos, não é a marca do Happy Hour Criativo, é uma marca de todos. É a marca da cidade, inclusive eles estão num processo, num trâmite para criar uma lei para que essa seja a marca oficial da cidade. Então, você é uma marca que qualquer pessoa pode usar, desde que siga, né, o manual de uso da marca, de aplicação. Qualquer pessoa pode usar e deve usar para levar Sete Lagoas, né, no seu meio ali, seja cultural, comercial, seja industrial, para levar Sete Lagoas. pô, rola de fazer uma live disso aí, hein, gente, sobre place branding, sério mesmo, na Rola. moral. Não, não só para Esse falar de aqui, Sete Lagoas, mas para dar uma inflada. Ah, Nova York fez, Amsterdã fez. Sei lá, eu acho que tem que aproveitar, já que até o dia 30 faz no então, essa YouTube, lei talvez, não vai sei. ser colocada nas redes sociais, vai ser divulgada, já está sendo gravada, né? Vai ser bom que vai Tá dar para a gravando. gente divulgar isso aí, essa conversa, esse bate-papo nosso. Boa, boa. Eu ia transmitir ao vivo no YouTube, mas não foi. Não deu, não. Não sei por Ah, quê. mas é porque no YouTube, para transmitir no YouTube, eu gosto de usar o StreamYard. Dá para você fazer É, até 4 pessoas, eu acho. Dá? StreamYard tem um problema. Ah, é Nossa, R$ 125. Não, mas por exemplo, para vocês aqui, 4 pessoas dava de boa, cara. Uhum. Tipo, quem são os hosts, né? tá. Quatro, Quatro três, pessoas é quatro. gratuito? Acho que até 3 ou 4, se eu não me engano. Eu uso geralmente para gravar minha mentoria. Para até 3, 4 pessoas você consegue. Agora, acima de 4, 6, 8 tem que pagar, porque tem o backstage e quem está online. Não, mas na verdade foi só um erro técnico, porque não ia a transmissão, mas tava tudo bonitinho, entendeu? Ah, mas você grava e joga no YouTube, pô, tá ótimo. Depois a gente Depois faz. faz outra Depois aí faz. também. Isso, faz com a marca já pronta, com outro passo do A marca só projeto. fica pronta dia 30, né? Não, sim, mas aí, Assim, tipo, depois do dia 30, faz uma live para falar da marca, os próximos passos, é, estratégia, Da enfim. aplicação, a É, gente da pode falar na live só aplicação. sobre manual, como usar a marca, sobre por Isso. que é importante usar, incentivar, né, o uso da Sim, marca. todo mundo pode usar a marca. deve Isso usar. gera um poder gigantesco. Porque todo mundo que usar a marca vai ser reconhecido que a cidade tem um place branding. Isso aí, assim, para quem Inclusive, entende, né? inclusive Então, está sendo mas feito um todo mundo começa a trabalho, né? entender. Está Sim, sendo feito um trabalho nos conselhos aqui da cidade para já para prevendo a utilização da marca. Por exemplo, o artesanato começar a inserir a marca nas peças, nos produtos,
para que os produtos culturais já vêm inseridos com a marca. A gente está com um processo agora para a gente fazer um grafite ali no CAT, na Nossa, parede cara, de que trás do legal, CAT. velho. Esse é um grafite muito bacana que a gente está fazendo. A gente não conseguiu fazer até hoje por causa da pandemia, teve que dar uma paralisada, mas a gente vai voltar agora já. E esse grafite já vai vir inserido com a marca da cidade, vai ter a marca contextualizada, né, nesse grafite, e outros pontos também que a gente vai trabalhar com a ideia de grafite, com a ideia de artesanato, tudo para Pois que a é. marca consiga já sobreviver, né? Pois é, eu tenho uma coisa que eu faço questão de dizer para vocês. Em Nova York, eu vi aqui no Google, tem lá I Love Nova York, tipo, um I, coração, New York. Tem uma camisa que era do Cavalos que, cara, eu gostava pra caramba. Tipo, era zoeira e era legal. Tipo, I love, a mesma coisa. I love Celagoas, entendeu? Tipo, é brincadeira, mas assim, talvez dá para pensar que eu vi na arte aqui, que tem uma arte que vocês desenharam, entendeu? Então, talvez rola de pensar em uma camisa, alguma coisa assim, uma campanha. Inclusive é algo que antigamente eu lembro de ter falado com o William Zaita, muito tempo atrás, para levantar a moral de Sete Lagoas. Então é isso, cara, eu acho que rola. Deixa eu só. Gente, eu vou deixar off aqui que tem uma pessoa me chamando ali, rapidinho. Beleza. Eu acho que, nesse momento, né, trabalhar outras vertentes da marca acaba que enfraquece a identidade, né? Não sei se o Felipe concorda. A gente tem uma identidade que vai ser construída. Dia 30 a gente chega, criou essa identidade. E a gente começa a trabalhar outras coisas que não estão ligadas a ela, a gente vai enfraquecer. Ela não vai sobreviver. Então, é importante, primeiro, a gente reforçar a identidade, fortalecer ela, e depois pode haver brincadeiras, podem haver mudanças e reinterpretações da marca, mas só no futuro distante, quando a marca estiver forte e for já Distante não. reconhecida. É um futuro. Eu acho que Futuro. eu acho que precisa, a primeira marca tem que ser reconhecida como uma identidade, né? Eu bater o olho naquele sistema de cores e saber que se refere à marca, eu ver o símbolo, já ligar o símbolo com a marca, eu já ver a tipografia, saber que aquela tipografia é da marca da cidade, para depois eu fazer reinterpretações disso. E foi até uma discussão, Sim, entendi. Não, eu a achei gente que você estava estava falando para pensando. utilizar o Conecta, o Vibra. Eu falei assim, não. Não, utilizar já é agora, começa a usar. Não. É porque, eu vou dizer, porque eu tenho uma vontade muito grande de fazer um dos primeiros eventos com Conecta, por exemplo. Tenho uma vontade muito grande de fazer isso, ou com Vibra, ou com coisas ligadas a isso. Até pelo Santa Helena Valley, até pelo Happy Hour, ou pela minha empresa, ou o que for, mas eu tenho muito essa ideia de fazer o primeiro para puxar, porque como eu estou desde o início no processo, assim, já não, eu tenho que fazer primeiro, não é possível, porque, né, se Já eu está tô no meio, adiantado, eu né? não tô, né, tem que fazer. E também fica aí a dica para todo mundo também fazer, né, querer fazer, na hora que estiver pronto, a gente mostra identidade, mostra tudo bonitinho para como usar, como fazer, o use e abuse da marca, né, bastante, porque ela é uma representação da cidade e a gente é da cidade, né? Ou às vezes a gente mora nessa. Eu conheço muitas pessoas que não são natos aqui, né? Não nasceram exatamente aqui, mas consideram a cidade como cidade deles. Eu já fui militar durante 5 anos e muitos militares ficam anos e anos aqui porque não querem mudar da região, porque gostam muito do clima, gostam muito do que tem. A cidade é muito bonita. A gente tem uma parte não muito bonita, mas eu acho que é normal, toda cidade tem essa parte não muito bonita. E a gente tende a não valorizar aquilo que tem, né? A gente tem essa síndrome, né? De, aqui é feio, a lagoa é estranha, não sei o que, não sei o que. A Lagoa da Pampulha é muito mais bonita. A Lagoa da Pampulha nem é exatamente natural. Não sei se a nossa é mais. Não estou ligado muito se é natural ou não a nossa. Mas, tipo assim,
a gente tem muita coisa que a gente valoriza fora e a gente tem uma coisa muito bonita aqui, né? E a gente precisa valorizar isso também. Aí, eu acho que no final das contas a gente já falou, né? De por que a marca é importante, o que é esse place brand, o que a gente quer com esse place brand, o que a gente vai fazer, né, com ele. A gente só não ouviu muito Felipe, né, sobre isso. Ouviu. Então, eu acho que essa parada, eu acho que é um ponto que eu tenho mais a escutar do que a falar, saca? Eu posso falar muitas coisas sobre outros pontos, igual a gente já falou. Inclusive, teve um amigo nosso que veio comentar isso comigo em off. Eu falei, velho, os pontos que eu tinha para falar são esse e esse também. Volta pro grupo, vamos gerar o debate de novo, saca? Eu acho que, tipo assim, sobre a questão da marca e do que ela fala, eu acho que cumpriu pra caralho, velho. Principalmente agora, vendo vocês falando. Obviamente que tem aqueles pontos que eu questionei que ainda questiono. Mas eu acho que fora isso, no total, eu acho que cumpre pra caralho com o que falou. Com o Eu objetivo, acho né? importante você falar sobre esses pontos, Felipe, porque, como a gente estava falando, né, a gente está falando de uma marca para um público gigantesco. E muita gente criticou um ponto, um elemento, eu achei isso desse elemento, essa marca eu não gostei por causa disso, eu gostei mais dessa. E as pessoas têm que entender, né, que foram duas opções de marca, exatamente porque é difícil você bater o martelo, eles entregarem uma marca e falar isso. Então, eles entregaram duas opções possíveis, até para gerar essa questão da votação, para melhorar essa questão do pertencimento. E quando você trabalha marcas que são para um público extenso demais, é difícil trabalhar. Eu imagino que você também tem esse problema. Quando a gente nicha muito, é fácil. Eu tenho um público nichado demais, é muito exclusivo, eu vou pesquisar tudo que agrada aquele público. Agora, se eu tenho que agradar aquele público, a mãe daquele público, a tia, o vizinho, o padeiro, então eu começo a ter que criar coisas de uma forma mais sutis, genéricas, para que eu consiga agradar a média das pessoas, não desagradar muito, não agradar muito, mas agradar na média. Eu acho que seria essa a visão. Algumas pessoas eu vou agradar totalmente, outras eu vou desagradar um pouco, outras eu vou agradar mais um pouco. E naquela média ali eles conseguiram talvez sobreviver, mantendo uma marca um pouco mais sutil, trazendo resquícios do passado, com a questão do 7L, que é uma coisa que todo mundo usa até hoje, até no arroba do Instagram, o povo coloca Os 7L, e-mails. uma coisa própria, né? O e-mail, Filipinho 2019 7L, todo mundo usa esses negócios até hoje. E a questão do outro lado, da outra marca, do símbolo, de uma coisa mais moderna, de elevação, para aquele público que já sente essa urgência de modernizar a cidade, de falar que a cidade não é aquilo, mas já é o futuro. Então, são dois públicos ali que são atendidos e, de qualquer forma, essas duas marcas atendem, na média, o público da cidade. Um dos pontos que eu cheguei a comentar, eu acho que foi sobre a tipografia. A gente pode seguir dois caminhos, que é igual eu falei em outras ocasiões. A sua tipo fala, a tipo que você vai escolher fala. Eu posso escolher uma tipo específica para uma tipografia, uma família de fontes. Eu posso escolher uma tipo específica para a marca de um açougue, entende? Eu posso escolher uma fonte que ela pode até ser a fonte errada, mas eu acho que em algum ponto ela vai conversar. Então, a fonte ela fala alguma coisa. Quando eu
eu falei da tipografia, eu até comentei, a gente podia trabalhar, podia não, uma opção de tipografia que ela não fala nada além do que é escrito é a Helvética. A Helvética é uma família que é extremamente extensa e que o motivo dela ter ficado famosa é isso, que ela não fala nada além do que foi escrito nela, entendeu? Então eu acho que é uma fonte extremamente urbana e que não agrada nem desagrada. Ela simplesmente é escrita, entendeu? Eu acho que são pequenos pontos que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Eu falo isso porque a gente pode ou ser rápido demais, escolher uma coisa que vai ter pontos que não vão condizer, e a gente pode também retroceder um pouco, não sei se retroceder é a palavra certa, e tentar colocar uma coisa mais neutra, porque muitas vezes cantos falam, entendeu? A história daquela tipo fala, para você ver a Gotham, que foi usada na campanha do Obama, que também foi usada com a campanha da Dilma. Então, eu acho que tem que ter um pouco desse cuidado com o que ela fala. O que um lettering de tipográfico vai falar, entendeu? O que fala isso? O que um lettering que você baixou e escreveu o nome fala? Eu acho que às vezes passa um pouco desculpa, eu acho que às vezes passa um pouco de preguiça, entendeu? Eu acho que tem que ter um pouco desse cuidado com o que as fontes vão falar e o projeto que está envolvido com essas fontes, saca? Para uma marca de um supermercado, uma marca de estabelecimento mesmo, beleza. Mas eu acho que para um projeto igual vocês participaram, que eu acho que fora isso ficou maravilhoso, tem esses pequenos pontos que me incomodam, entendeu? Pode não incomodar. Realmente a gente que está na área, a gente sempre vai ter ponderações e eu imagino que outras pessoas da área devem ter essas ponderações. Alguns falam, alguns não, mas é impossível que a gente não faça. Eu acho que é até interessante essa observação, que a gente está dentro do processo assim, criativo, a gente tem refinamentos que a gente busca. Então, é importante ter sempre pontos a acrescentar e a marca ela vai evoluir com o tempo também. Eu não acho que vai ficar sempre na mesma coisa e é um ponto para se discutir no futuro. Igual eu estava vendo o place brand da Oslo mesmo. Eles criaram a Oslo Sans, porque se você ver, se analisar a Oslo Sans, ela é uma helvética, saca? Ela é uma helvética com alguns pontos ela é mais quadradinha que a helvética. Então, esse tipo de cuidado eu acho interessante. Não, a Oslo ficou fantástico, e inclusive até marcas grandes, elas passam por esse processo, né? Não tem exceção. Eu te cortei, Rony, pode falar. Não falei nada, não falei. Não, acho que você ia falar, achei que você ia falar. Mas então, é isso. Olha, eu tenho um lado sobre isso aí. Não dá para fazer tudo de uma vez. Não. Eu penso assim, o processo é muito complexo para ser o primeiro processo, entendeu? Já é muito complexo entender todo e ainda criar, por exemplo, uma fonte, né, que é escrita, pessoal que não entende, a Helvética é o nome de uma fonte muito conhecida que provavelmente você já viu, mas não sabe qual é. Basicamente assim, a fonte é aquela escritazinha, como é que é o desenho da escrita. E muitas fontes conhecidas no mundo são baseadas nela exatamente porque ela traz uma sensação de clareza, de objetividade, né, e outras coisas mais, e que poderia ter sido construída. A marca Oslo, que é da capital da Noruega,
ela usa a base da fonte helvética para criar uma fonte própria, que é exatamente para tentar resgatar essa identidade da cidade como marca através de uma escrita também, porque a gente escreve e a gente representa num símbolo, numa estrutura um pouco mais organizada ali. Mas a gente tem várias coisinhas, por exemplo, I Love New York, eu acho que é uma representatividade que absolutamente todo mundo conhece, mesmo sem saber que Nova York é uma cidade, que é possível né, existir isso, que é aquele coraçãozinho lá que todo mundo passou a fazer com qualquer outra coisa. Até Belo Horizonte já teve. Eu amo BH radicalmente. É uma vertente daquele Eu Amo Nova York. Né? Então, tipo assim, teve muita coisa que a gente consegue pegar. Só que como é o primeiro, eu fico muito assim, não adiantava tentar fazer uma fonte própria, porque a gente está tentando colocar um resgate. Se a gente vai fazer uma fonte própria, se a gente vai fazer o processo de tipo de uma fonte, né, construção de uma fonte própria, eu acredito que levaria quase um ano. É um processo um pouco demorado mesmo. Né? Imagina aí depois mais um ano para fazer a marca. Se você fosse olhar bem, assim, aprofundar. E a gente não tinha todo esse tempo para fazer isso tudo. Né? Adoraríamos fazer, ficar horas discutindo sobre a construção da marca. Era muito gostoso participar das reuniões e entender tudo. E assim, gente, e são pessoas de fora, então eles tinham uma visão de fora do que era a cidade e que a gente tem também alguns pontos lá, mas algumas coisas a gente não percebia porque a gente está aqui. Então eles vinham e falavam assim, como assim, gente? A cidade de Sousa é maravilhosa. Aí eles iam não sei na onde, e gente, como assim? E eu trabalhei em hotel, as pessoas vinham para cá e falavam, gente, a cidade de Sousa é linda. E a gente falava assim, isso vem muito da ideia do resgate, né? De querer resgatar e entender melhor o que é a marca. Então, eu acho que não dava... ia prolongar muito o processo se a gente estendesse demais em muitos detalhes, né? E a marca foi também só uma etapa, né? Não foi todo o ano que a gente construiu. Sim. Né? Mas eu acho, Rony, que tem um ponto também que eu acho que não ficou muito bem explicado da minha parte. Eu acho que nem sempre é necessário essa coisa de criar a fonte própria. Eu acho que é só questão de pesquisa mesmo, sabe? Uhum. Você vê uma família que é extensa o suficiente para resolver o problema daquela marca, sabe? A gente não precisa necessariamente criar uma fonte. Acho que isso aí é outra coisa totalmente... eu acho que é mais a questão de pesquisa mesmo, sabe? Não, sim, entendo demais. Ainda mais você que gosta muito de fontes, assim, né? Então, você tem uma visão completamente diferente minha de fonte, do John, e por isso que o design uma profissão muito diversa, exatamente por causa disso, né? Porque a gente tem que tentar ver muito o que o outro está vendo, o que o outro vai interpretar. E a gente fica muito na loucura também, né? Porque a gente tem que pesquisar, igual a gente fez todo o processo de construção da marca, né? Então, eu pesquiso para fazer flyers, né? Aqueles negocinho para entregar, né? Onde é que a pessoa encosta o dedo? Porque quando é que ela pega no flyer? Adianta eu pôr o número de telefone ou chamada para ação, onde é que ele pega com o dedo naquele flyer? Não adianta. Parece bobagem, mas a gente estuda sobre isso, né? Porque não é bobagem. Onde é que sua tela, você está segurando o celular, se sua tela tampa exatamente naquele lugar e você põe um botão enorme chamando atenção. Se você vai tampar ele, não vai chamar atenção. Você fez um processo errado, né? Talvez não errado, mas não o correto para aquilo, né, que você estava fazendo. Não resolve aquele problema. É super válido esse questionamento, sempre porque cada um tem uma visão exatamente por causa disso. E eu acho que o mais legal de tudo é que a gente passou a discutir sobre a cidade de uma forma muito diferente
do que a gente discutia antes, porque a gente discutia porque não tinha. E agora a gente discute porque tem, o que a gente pode melhorar ou fazer um pouco diferente. E isso que eu acho que a discussão enriquece e a gente consegue cumprir o objetivo, que é trazer todo mundo para falar da cidade, como a cidade pode crescer e desenvolver e se tornar mais do que já é. Isso que eu É acho igual bacana. uma crítica que eu recebi sobre esse, essa marca de Sete Lagoas, que eu recebi a crítica um pouco pesada e junto com o convite de fazer junto da pessoa o outro place brand de Sete Lagoas. A primeira coisa que eu pensei, não, mano, isso aí tá bom, precisa de melhorias, mas aquilo ali foi feito, saca? Tipo assim, eu vou ter um outro trabalho, entendeu? Tipo assim, não vamos voltar para trás, não. Olha isso aqui, mas tenta andar um pouquinho, saca? Vem andar junto também, saca? Fala o que pode ser melhorado, mas não vou tentar criar outra coisa, não. Fica nisso aqui, mas só anda para frente. E muito disso veio de uma pessoa que não participou do processo, provavelmente. Não participo de nada. E o negócio também é, tem isso, né? o place brand não é aquela marca. O place brand não é o símbolo, a cor laranjada Exato. com laranja escuro. O place brand é o processo todo. É isso que o Rony falou. O place brand é a gente estar hoje discutindo a cidade. A gente hoje está discutindo o que a cidade tem para oferecer, não com um olhar pessimista de a cidade não tem, vamos procurar algo. Mas a cidade tem muita coisa, vamos ver o que mais a gente se identifica, o que mais tem além daquilo que foi apontado. A gente vai enxergar coisas novas, a gente vai criar coisas novas, e se não tem coisa, a gente vai projetar. Então, esse é o place branding, é o resgate É só do uma consequência visual do que foi feito, né, cara? É como pegar uma marca que você fez, todo o embasamento teórico, toda a pesquisa que você fez, e o cara falar assim, ah, não, eu acho que poderia ser feito diferente, vou mudar tudo e vou fazer melhor do que o Felipe fez. Só que não pensou que você teve todo aquele trabalho por trás e que está adequado para o seu público, está adequado para a linguagem que você fez, e a gente não faz marca para o cliente, a gente faz marca para o cliente do cliente. Então, no caso, quando o Edith fez, o Edith não fez a marca para a gente que estava lá acompanhando. Ele fez a marca para a cidade inteira, para o nosso cliente, né? Basicamente, a gente que estava representando a cidade toda. Então, assim, para o nosso cliente, que seria todos os moradores de classe A e B, C, D e E, com várias formações diferentes, designers e não designers, pessoas que entendem de marca e cabeleireira Leila, pessoas que têm visões totalmente diferentes de marca, o que é uma marca. Essa marca tem que atender esse público. E eu imagino que eu acho que está atendendo, eu vejo que está atendendo esse público amplo. E outra coisa também, cara, pensamento de comunidade, velho. Beleza, você pode não gostar, você pode não gostar da marca inteira. Mas dá uma moral, velho, saca? Eu acho que teve gente que trabalha naquilo ali. Dá uma moral, saca? Não fica só como um cara que não gostou de ficar fazendo beicinho, saca, mano? Eu acho que é o que eu falo sempre no Happy Hour. E uma coisa que aconteceu na época das lives, que infelizmente teve um hiato, que a gente cansa também, é o pensamento de cenário que a gente estava, saca? Todo mundo compartilhava, todo mundo dava moral. Eu acho que ter essa cabecinha de não gostei, vou fazer beicinho, vou xingar. Faz de novo. Muito fácil. Acho criança. É isso aí. Oi, John. Pode falar. Não, só falei, é isso aí. Ah, tá. Gente, eu acho assim, nós podemos ficar aqui 3 dias falando tranquilamente. Explicar todo o processo de brand provavelmente demoraria umas 3, 4 horas para explicar como aconteceu tudo. O tão trabalhoso que foi, quantas vezes a gente se reuniu, quantas vezes eles se reuniram com outras representatividades também, que eu sei que teve muitas outras reuniões além da que eu participei, obviamente. Então, eu queria meio que a gente fazer um encerramento, né, de que a gente falou hoje um pouquinho, e para a gente não prolongar muito, né, senão a gente fica aqui até amanhã, conversando igual gente doido.
Eu queria convidar todos a participar do Santa Helena Valley. A gente é um grupo de empreendedor, e empreendedor é todo mundo que quer fazer alguma coisa diferente a mais com o que conhece ou o que quer aprender com as outras pessoas. Essa é a minha visão de empreendedorismo. Empreendedorismo, para mim, não é fazer uma empresa. As pessoas entendem empreendedorismo como eu tenho que ter uma empresa. Não, isso não significa empreender. Significa outra coisa, significa que você vai se tornar um empresário e vai pagar mais impostos, né? Só basicamente é isso. Empreender é um pouco correr riscos e inovar em processos e tal. E o Santa Helena Valley tem essa ideia de comunidade exatamente para ajudar essas pessoas que querem fazer um pouco mais daquilo que, né, que tem aqui em mãos, né? Às vezes a gente não sabe de nada, né? O John Gol comentou que aprendeu algumas coisas sobre pivotar, né? Sobre fazer processos ágeis. Às vezes a gente não sabe nem o nome, mas sabe o que está fazendo, né? Fazer sprint, design thinking, métodos ágeis, Scrum, Kanban, e Deus, milhões de outras coisas que dá para fazer. Eu também participo do Happy Hour Criativo, exatamente porque eu gosto, amo esse processo de criatividade. E eu converso com os meus concorrentes, né? Que eu adoro falar isso. Eu amo conversar com os meus concorrentes, porque é aí que você cria o processo de diversificação. Porque quando você faz a mesma coisa do seu concorrente, você não está fazendo nada demais. Não está fazendo a mesma coisa. E fazer diferente é muito mais difícil do que a gente imagina. E eu não estou lá para fazer diferente do meu concorrente, né? Eu acho que eu agrego valor e vocês agregam, a gente se agrega muito valor entre a gente, porque a gente conversa, a gente troca ideia, troca figurinha, evolui, todo mundo cresce junto, né? Esse é o movimento, todo mundo crescer junto é muito mais fácil do que crescer sozinho. Tanto vale para o Santa Helena, tanto vale para o Happy Hour, e quem entende isso, hoje em dia cresce muito, né? Quem está entendendo esse processo está crescendo muito. E essa construção da marca, eu acho que também tem essa ideia do cooperativismo. O Sete Lagoas tem um cooperativismo muito grande. E eu convido todos a votarem, né, na marca, vivasetelagoas.com.br, vai lá, vota, escolhe a sua. Se você falar que não gostei dessa, mas então escolhe a outra, né? Tem duas opções, né? Então não fica O pessoal tem que limitado, né? entender que eles têm que votar, porque se eles não votarem, eles não vão escolher e a marca vai ser escolhida sem eles. Então, Você é tem que melhor fazer parte escolher. do processo, pelo menos da escolha, né, John? É. E eu queria que vocês colocassem algumas considerações finais e para a gente encerrar. Tá bom? Ok, eu vou começar, Felipe. Estou começando sempre. Queria começar convidando as pessoas que estão nos assistindo para participar do Happy Hour Criativo. Eu sei que eu não sou o porta-voz, mas eu me sinto também parte me sinto também porta-voz, né? Eu acho que o Happy Hour Criativo é formado por muitas vozes. Então, convidar vocês que são da área criativa, aí a gente engloba muitas coisas, né? A gente engloba design gráfico, design, ilustração, fotografia, vídeo, animação, copy, branding, uma porrada de coisas. A gente não tem, eu acho que ninguém de design de produtos ainda. Então, se você é design de produtos, quer agregar com a gente, e outras áreas, né? Afins. Então, participem do Happy Hour Criativo, é um coletivo colaborativo. A gente está ali debatendo ideias. Tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa muito, tem um grupo no Telegram também, que a gente conversa menos, mas também conversa. Tem o nosso Instagram, que a gente compartilha o trabalho de pessoas aqui da cidade, e a ideia do coletivo é exatamente essa, é fortalecer a cena criativa da cidade. Então, agregue com a gente, vamos somar aí. A gente tem grupos de estudo, grupos de troca de informações, e é isso. O coletivo Happy Hour Criativo é muito amplo, então convido vocês a conhecerem. Eu trabalho com criação de marcas, vocês podem ver no meu Instagram, @JohnCamargos.
eu posto algumas coisinhas lá, algumas dicas, então vocês podem seguir também para acompanhar o trabalho. É isso aí. Eu acho que eu vou só complementar o que o Douglas falou. Tá todo mundo convidado para participar do Happy Hour. Eu acho que o Happy Hour ele tem realmente muitas vozes. Eu comecei esse projeto, eu e o Michael, só que acabou que isso virou uma coisa de todo mundo. Então, é impossível falar que se isso existe, se teve alguma mudança, é por minha causa, é por causa de todo mundo, é por causa do Ron, é por causa do John, é por causa do Tom. E quem se sentir interessado, entra lá, cara. Meu trabalho, eu tô um pouco ativo no Instagram, Rei Silva, eu trabalho com design de marcas, de vez em quando posto alguns conteúdos. Essa semana vai ter conteúdo que eu fiquei muito preocupado com o nosso meetup de hoje. Então é isso aí. Como assim? Que preocupação é essa, gente? Preocupado demais com arrumar cenário aqui, deixar tudo bonitinho. Botar os livros no fundo. Não, gente, não precisa ficar preocupado. É super de boas. Oi. E, Felipe, vamos bater papo depois sobre marca, cara. Vamos conversar no Instagram, fazer live essa semana que vem, na próxima, falar sobre marca, sobre tipografia. A gente começou a falar de tipografia e eu sei que você tem conteúdo pra caramba para falar de tipografia. Vamos bater papo, vamos marcar uma live. Essa semana eu tô ótimo, só chamar. Pelo menos uns 3 dias de live aí, só O Instagram vai cortar. A de vontade é 1.000 isso. lives vocês voltam, né? Vai ficar no lucro. Maravilha. Gente, então foi muito bom ter papo com vocês, entender melhor o que é marca, qual é a visão que vocês têm da marca da cidade, o tanto que ela é importante. E é interessante que na fala da gente, a gente faz esse resgate, né, automático do processo. E conversar sobre isso é muito legal, porque a gente entende os lados, né, de cada um. O Felipe que não participou tanto, eu participei, o John participou, então cada um tem... O Thiago participou perguntando assim, gente, eu não estava sabendo de nada, e faz uma pergunta pertinente, porque é essa visão da pessoa que não participou de nada, né? Uai, mas tá aí, o que é isso? E, então foi muito bacana. Eu espero que vocês façam mais lives e me chamem também. Né? Com certeza. E até a próxima. E tchauzinho. Até. Alô, moçada. Tchauzinho, galera. Alô, tchauzinho. Falou. Saindo.